Olá, viajantes! Esse é o podcast do blog de viagens Mari pelo Mundo. Eu sou a Andrea e junto com a Mari e a Ana Paula criamos o blog para falar sobre tudo que nos inspira, nos faz sonhar e querer viajar cada vez mais. O podcast traz de forma rápida e direta dicas para ajudar o seu planejamento de viagem. Olá, ouvintes! Nós estamos aqui novamente com o Rafael da Finincast para gravar mais um podcast. E eu queria agradecer o feedback positivo e os comentários que a gente teve do nosso último programa, por isso que a gente está aqui de novo com o Rafael. E a gente quer falar um pouquinho mais hoje sobre o planejamento e os gastos durante a viagem. Ok, a viagem já está planejada, já sei para onde eu vou, mais ou menos quanto eu vou gastar de hotel, hospedagem, não sei, e outros itens, mas aquele dia a dia, eu acho que a gente começou a falar sobre isso, mas o dia a dia eu acho que é uma coisa que também faz parte do planejamento, surgiram algumas dúvidas e a gente queria falar sobre isso. Começando, uma pergunta, Rafael, assim, eu estou viajando para o exterior, né, principalmente quando a gente fala sobre um planejamento maior, um gasto maior quando a gente viaja para o exterior, como comprar a moeda do local? Tudo de uma vez, aos poucos, aonde eu vou, qual é a minha ferramenta para saber isso e para adquirir o dinheiro? O que você recomenda? Bom, primeiramente, obrigado novamente pelo convite e então vamos lá. A questão da moeda é sempre um ponto de muita dúvida para quem vai viajar para o exterior. Justamente para quem nunca viajou para o exterior, é um ponto de dúvida bem comum. Como você falou, comprar tudo, comprar aos poucos, aonde comprar. É sempre muito interessante, até porque a moeda, nesse caso, também é um produto. Você está comprando dinheiro por um preço. Você vai pagar na sua moeda local, em reais, por aquela moeda do destino que você quer ir. É sempre muito interessante você visitar várias casas de câmbio para ter uma ideia de quanto está a cotação, a taxa que eles cobram naquela casa, naquela instituição, para você ter mais ou menos uma ideia, porque você tem o valor da cotação do dólar, mas não é esse valor que você vai pagar. A cada casa de câmbio vai cobrar, em cima da cotação que você vai cobrar, uma taxa que é de onde eles tiram a lucratividade da empresa. Então, cada empresa tem a sua margem diferente, é sempre bom você verificar várias diferentes para ter uma ideia uma ideia comparativa. E com relação à compra no período, é sempre muito difícil você ter uma noção de o que é caro e o que é barato quando a gente está falando de investimentos ou até nesse caso específico moeda. O interessante é você fazer várias compras ao longo do período até a sua viagem. E por quê? Se você, por exemplo, digamos que você conclua de que precise 1.000 euros para sua viagem ser do jeito que você quer e se planejou, tá? Uhum. Então você vai lá e compra os 1.000 euros todos hoje, a uma cotação de 4,50, por exemplo. Se essa cotação cair ao longo do período, você já gastou todo o seu dinheiro, você já comprou isso, você já comprou toda a quantidade de dinheiro que você precisa por um preço acima do que está sendo praticado no mercado. Então você está perdendo a oportunidade de economizar. E economizando no momento da compra da moeda e também em vários outros momentos da viagem, como a gente falou no programa anterior sobre passagens e tudo mais, se você economiza nesses outros pequenos momentos, você consegue, às vezes, essa economia reverter para gastos e consumo na própria viagem. Então, você comprar a moeda em vários momentos diferentes ao longo do tempo te permite, talvez, aproveitar momentos de baixa cotação. E aquela coisa, se você já comprou uma vez, digamos que você comprou 100 euros por 4,50. 4,50 é a sua nova métrica, o seu novo patamar. Então você sabe que o que tiver abaixo daquela linha, você já sabe que, bom, aqui eu já estou pagando barato, aqui eu já estou pagando caro. Porque sem você ter uma referência própria, você fica perdido em saber, em definir o que está caro e o que está barato. Do momento que você compra a primeira vez, você já começa a ter essa visão mais ampla. Uma família numerosa, por exemplo, Rafael, como que a gente planeja? Cria um orçamento para cada membro da família, já sai com isso pronto de casa, define um limite para alimentação, para compras, para transporte. Qual seria a forma mais eficaz de não perder o controle financeiro durante a viagem?
Quando a gente fala em viagem em família, existem várias formas de você fazer isso, de você promover esse controle. É claro que a solução aplicada vai variar de família para família, às vezes no trato de cada um dos membros dessa família. Por exemplo, se você vai viajar com um casal de crianças, essas crianças elas não vão ter condições de você simplesmente separar um dinheiro, entregar para cada um deles e dizer, aqui é a sua cota para essa viagem. A criança não tem essa visão, ela simplesmente está viajando e vai querer aproveitar e consumir tudo aquilo que ela tiver vontade. Então, essa questão do orçamento, para esse caso, ou para outros casos que sejam semelhantes a esse, você pode definir orçamentos para o dia, sub-orçamentos, vamos dizer assim, onde você determina o valor de deslocamento, o valor de alimentação para aquele dia, até porque você limitar a sua alimentação ou outros tipos de consumo em detrimento a compras, dependendo de cada pessoa, claro, às vezes nem acaba sendo tão legal, porque às vezes você está numa viagem com crianças, mas surge a oportunidade de você e a sua esposa ou seu marido sair para fazer um jantar bacana. Então, se você sempre limitar a sua verba de alimentação em detrimento a outros tipos de consumo, acaba que você não conseguiria ter uma noite especial, vamos dizer assim. Então é sempre interessante você, como a gente falou no programa anterior, ter uma noção mais claro possível do que você pretende fazer no destino, quais atividades você pretende fazer ou que você gostaria de fazer, e mediante a isso começar a desenhar um orçamento, mesmo que ele não seja preciso, até porque muita gente espera ter precisão nesse momento, não precisa, porque dificilmente você vai conseguir. Você tem pelo menos um norte, você tem pelo menos uma noção de, ok, desse ponto eu não posso passar. Até porque, qual a lógica do orçamento? Se você extrapola um dia de orçamento, esse dinheiro vai precisar sair de algum lugar. Então você pode pegar uma parte dos outros dias para compor esse dia que extrapolou. E o contrário também é uma verdade. Se naquele dia você determinou que ia gastar um valor X e finalizado aquele dia você não consumiu toda aquela verba, essa diferença a mais que ficou no seu orçamento, você pode distribuir nos dias decorrentes. Então é uma economia que às vezes você fez num dia que vai te permitir algum outro tipo de consumo nos dias posteriores. E claro, dependendo também dos viajantes, às vezes você está viajando com um grupo de amigos ou até com filhos que já são mais velhos, nesse caso, às vezes até é interessante você separar uma verba para cada um e definir, tá aqui o seu dinheiro, a sua cota para esse dia, tá aqui a sua cota para esse dia, e eleger um membro da família responsável, que seria, entre aspas, o banco, né? Que vai liberar as verbas e fazer o controle geral. Esse controle geral ele é muito importante, porque se cada um fizer o seu controle, vai chegar num ponto de que eu posso tirar mais um pouquinho, eu posso tirar mais um pouquinho. E se todos tiverem a mesma mentalidade, acaba que o orçamento perde o propósito. Uhum. Eu vou fazer um comentário aqui, porque eu estava me lembrando, baseado no que você falou, eu viajo com criança. Eu tenho um filho que hoje está com 10 anos, mas desde que ele tem 7, uma das coisas que ele gosta muito, e realmente é mais difícil você limitar a criança, porque ele não tem muita noção, ele gosta muito de comprar brinquedo, óbvio, né? A grande paixão dele é Lego. Então a gente já, desde que ele tem 7 anos, a gente delimita um orçamento para ele, e quando a gente vai na loja eu entrego inclusive em dinheiro para ele, falo, olha, é isso que você tem, depois que você gastar tudo acabou, mas nem mais um leguinho, mãe? Não, depois que você gastar é isso. E ao longo desses anos foi funcionando, porque agora ele fica dentro no primeiro ano ele não ficou dentro do orçamento, tá? A gente deu uma estourada, eu confesso, mas agora ele até que fica, é bonitinho, vai aprendendo isso também. É uma maneira de educar financeiramente. Ele tem a cota dele pro brinquedo, a gente separa e é isso, gastou, não vem me pedir mais que acabou. Se você me permite um comentário em cima do seu comentário, claro. Essa na verdade é uma excelente prática que você adotou, porque desde cedo você já acostuma a criança à moeda, ao dinheiro. Muitas famílias elas evitam de falar de dinheiro com as crianças porque acreditam que esse é um assunto para adultos, ou que a criança ela tem que se preocupar com outras coisas e não deve se preocupar com aquilo naquele momento. Eu já acho o contrário. Se você já começa a acostumar a criança a essa questão monetária,
necessária, que em algum momento na vida dela ela vai precisar passar, você já acostuma ela a ter noção de consumo, a ter noção de escolhas. Porque se você tem uma quantidade X limitada de dinheiro e você explica para ela que você tem só essa quantia e só isso você tem para poder consumir o que você gostaria, em algum momento a criança vai ser forçada a fazer a escolha, que é o que muitos adultos precisam fazer diariamente. Você abre mão de um determinado produto em prol de outro produto. A criança ela tem essa noção, até na sua inocência, de poder consumir tudo, de que o dinheiro é simplesmente você ir no caixa eletrônico que sai dinheiro de lá magicamente, e não é assim. Então, quanto mais cedo você consegue quebrar essa, entre aspas, fantasia monetária da criança, na minha opinião, é melhor. Ela vai ter um aproveitamento financeiro melhor quando chegar na maioridade. E Rafael, você já teve experiência, ou nos ajude, quem viaja com amigos que têm poderes aquisitivos diferentes, como fazer um planejamento para uma viagem quando um pode pagar mais, o outro menos, mas que dê certo essa viagem em conjunto? Bom, essa é uma excelente dúvida. Bom, se são seus amigos, o ideal é que a primeira coisa que seja feita é definir regras claras com relação a consumo, porque tem muitas pessoas que têm amigos que possuem um poder aquisitivo maior, e esse amigo, para não se sentir inferiorizado com relação ao poder aquisitivo dessa outra pessoa, quer tentar acompanhar o ritmo financeiro do amigo e no final das contas não vai conseguir. Então, se você vai viajar com um casal de amigos ou um amigo específico, uma amiga que tem condições financeiras melhores do que a sua, se é o seu amigo, seja sincero: olha, eu não vou ter condições de fazer esses passeios ou de fazer todos os passeios que você gostaria junto contigo, porque eu não tenho condições financeiras para isso. Até porque se é seu amigo, se é sua amiga, ela vai entender. Às vezes o seu amigo pode se solidarizar e querer dividir essa compra com você, ou então te dar de presente um passeio, algo específico durante a viagem, mas é uma coisa que você não deveria contar e nem tentar mostrar, tentar vivenciar uma coisa que você não é. Deixa bem claro, porque do momento que você deixa isso pré-definido antes da viagem, você tem a liberdade de fazer aqueles passeios que você gostaria. Por exemplo, dividir a compra. Se você for para um restaurante super caro para dividir a conta, mesmo que a conta seja dividida, provavelmente ele vai extrapolar a quantidade de dinheiro que você tem de consumo para aquele estabelecimento. Então, se você já tem uma ideia de que você não tem capacidade financeira, não tem poder aquisitivo para consumir aquilo, você já pode tomar a iniciativa: olha, como eu te falei, não vou poder participar desse evento porque ele está além das minhas capacidades. E pronto, não há problema nenhum, não há demérito nenhum, não há humilhação pública nenhuma com relação a isso. É você admitir que o seu poder aquisitivo não está de acordo com a atividade que você gostaria de fazer. Isso até pode servir de um incentivo pessoal para que posteriormente você consiga construir alicerces na sua vida financeira, que te permitam consumir esses produtos, esses serviços de maior poder aquisitivo. A gente está falando sobre viagem, mas na verdade são dicas para a vida, né? Não só para uma viagem com amigos, como para uma saída num restaurante com amigos. E eu vou acrescentar aqui uma coisa que eu me lembrei de dividir conta no final da viagem. Por exemplo, aluga o carro com os amigos. No final a gente divide. Vamos nesse restaurante, eu pago hoje, no final a gente divide. É uma coisa que dá muita confusão. Então, assim, eu também acho que o que der para dividir antes e já deixar pago é muito importante, porque ou a pessoa volta da viagem com os amigos com um laço de amizade muito mais forte, ou ela perde os amigos. Normalmente é o que acontece, né? É sempre muito importante você ter uma noção geral de com quem você anda. Porque por mais que seja seu amigo, uma amizade de longa data, se você sabe que aquela pessoa ela gosta de gastar, gosta de aproveitar a vida e não há nada de errado com isso, você tem que ter
completa ciência de com quem você está andando. Se você vai viajar com essa pessoa, você já tem uma noção de, bom, se é uma pessoa gastadeira e ela tem um poder aquisitivo melhor, ou então, que é pior ainda, ela tem um poder aquisitivo igual ao seu, mas tem rotinas e hábitos de gasto maiores que os seus, você já pode ter uma noção de que essa viagem pode dar uma certa dor de cabeça. Por isso que é tão importante você deixar as coisas claras, as coisas bem definidas antes de viajar, porque num dado momento até você está resguardando essa amizade, porque problemas financeiros não acabam somente com amizades, acabam com relacionamentos amorosos, acabam com várias coisas. Então é sempre muito importante você separar uma coisa da outra e, em momentos de conflito, tentar resolver da melhor forma possível. E tem outra coisa também que a gente sempre comenta, que é o barato que sai caro. Aquela economia, muita economia, que no fim sai mais caro ainda. O voo que era o mais barato que tinha num horário péssimo, aí não tem transporte público, acaba tendo que pegar um táxi. O seguro viagem que deixa, vamos não fazer porque tá todo mundo bem e chega lá tem um imprevisto. Então tem várias coisas assim, a economia ela vai até um limite, não é? Concordo, só que aquela coisa, até para quem compra uma viagem numa agência de viagens, está sujeito a isso, está sujeito a algum tipo de atraso, algum tipo de imprevisto, algum tipo de desencontro com quem deveria te esperar lá, ou com alguma situação específica do local que você está indo, e às vezes você não sabia. Isso, infelizmente, não tem como evitar. Não tem como evitar, claro, se você não tiver condições financeiras para deixar todo o processo, toda a viagem na mão de alguém que vai gerenciar isso para você. A gente está falando aqui da situação mais corriqueira. Nesses casos, seria assim, uma previsão para emergências, que a pessoa precisa ter ali à mão, caso ela precise? É o quê? 10% da viagem, 5% da viagem? Isso varia bastante, porque dependendo da viagem que você for fazer, se for, por exemplo, uma viagem muito cara, se for uma viagem em que você vai gastar uns 10 mil, 20 mil, às vezes 10%, 15% se torna um valor muito grande. Então, isso realmente é uma decisão muito pessoal, mas o interessante é você estipular e constituir um fundo de emergências para a viagem. Por mais que você faça a viagem que tem às vezes seguro, você acaba contratando um seguro, e é sempre muito interessante você olhar essa parte com bastante carinho, porque seguro é aquela coisa que a gente consome e reza para não precisar usar. Então é sempre bom você não negligenciar isso, mas é sempre bom você também ter o seu fundo de emergências, o seu fundo em que, se der algum problema e você precisa recorrer a uma solução financeira, você ter de onde tirar, porque você viajar totalmente descoberto, com o dinheiro contado para a viagem, isso é muito arriscado, porque imprevistos acontecem. Pode acontecer alguma coisa em que você seja forçado, vamos dizer assim, a consumir alguma coisa, às vezes uma passagem muito barata que você pagou de classe econômica e ela se perdeu por algum motivo, ou você perdeu o voo, ou algo ruim aconteceu, você vai ter que comprar outra passagem, você não pode viver lá no outro país, você vai ter que voltar. Então, se você não tiver um fundo de emergências que preveja algumas situações, você pode se encontrar em apuros. E claro, qual o tamanho desse fundo? Quanto que ele deveria ser? Como eu falei, isso é muito particular. É muito difícil a gente determinar um valor que você deva ter para emergências. O ideal é você tentar elaborar cenários possíveis de problemas. Por exemplo, se eu perder a passagem, como é que eu resolvo isso? Se eu perder as duas passagens, eu consigo ter o dinheiro necessário para comprar na hora a passagem? Se eu tiver algum problema hospitalar, como é que é com relação ao país que você vai? Porque dependendo do país que você for, a saúde pública funciona muito bem, o seu custo vai ser reduzido. Se for o caso, a saúde pública for mais ou menos ruim, você vai precisar recorrer a um hospital particular, e isso tem um custo. Isso tudo você pode fazer um levantamento geral, ter uma ideia, e da mesma forma como a gente falou no programa anterior, de quanto levar para a viagem, não dá para a gente saber 100% com precisão, mas você pode fazer um levantamento geral, ter uma ideia geral do contexto do local onde você vai, para
em casos de emergência, você pelo menos ter uma noção de quanto você gastaria para então ter a sua reserva formada. Isso é muito importante. O seguro viagem a gente fala bastante dele no site, porque é uma coisa muito, muito importante. Não dá para viajar sem, ainda mais quem viaja com criança. E não só para os itens de saúde, ele também cobre extravio de bagagem, voo atrasado, repatriação, várias coisas, né? Então é uma coisa assim super importante. É como você falou, né, Rafael? O seguro é uma coisa que a gente consome rezando para não usar, mas eu acho que é um produto que dá uma tranquilidade para a viagem muito grande e não é um produto que custa assim absurdamente caro dentro do valor do orçamento. Realmente, assim, a gente pode dizer por experiência que é absolutamente viável você sempre viajar com seguro quando faz uma viagem para o exterior, e é uma tranquilidade muito grande. Qualquer imprevisto de saúde ou alguns outros que ele cobre é uma mão na roda, viu? É muito bom. E a outra coisa que a gente também recomenda, que é uma forma de diminuir os custos, é ter o chip de internet, porque você fica conectado o tempo inteiro. Precisa usar um aplicativo, ver o horário de funcionamento de um lugar para não perder a viagem, ver qualquer coisa que acontece no local, imprevisto, se está aberto, se está fechado. Eu acho que isso também economiza tempo, economiza dinheiro e facilita a vida. Embora tenha Wi-Fi por todo lado, é diferente, né? Então são pequenas coisas que a gente compra com antecedência, já inclui no planejamento e durante a viagem já dá uma liberdade maior e economiza em alguns momentos. A gente vai fazer um próximo podcast, porque eu vi que você tem um podcast sobre planejamento financeiro com crianças, então a gente marca num outro dia para conversar mais especificamente sobre esse assunto, como fazer viagem com crianças e adolescentes, porque deve ter muita coisa bacana para acrescentar para quem está planejando uma primeira viagem com a família. E os outros temas também, a gente vai deixar todos os seus podcasts interessantes para um viajante linkados aqui com esse post, e a gente continua a conversar no próximo. Bom, então eu quero aproveitar para agradecer novamente o convite. Foi muito bacana participar, esclarecer algumas dúvidas das pessoas de como viajar, como aproveitar uma viagem, realizar aquele sonho da viagem que você tanto queria. E, novamente, se você tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato comigo, você pode fazer isso pelas redes sociais, no Twitter e no Instagram. Você me encontra pelo @financastpod, e você também pode me mandar um e-mail, contato@financast.com.br. Espero que vocês tenham gostado. Assine o feed no seu agregador ou no Spotify e acompanhe mais dicas no blog, pois todo dia tem post novo. Estamos também em todas as redes. Siga nosso Instagram, maripelomundo.blog, ou no Facebook, Twitter, Pinterest e YouTube como Mari Pelo Mundo. Para entrar em contato, mande um e-mail para contato@maripelomundo.com.br. Mande a sua sugestão. Até a próxima!